não é? A igreja comete erro. Se não cometesse erro, nós seríamos católicos, estaríamos até hoje lá com o Papa. Dividiu a igreja por quê? Não é verdade? Uhum. Então, qual é o principal erro? É quando a igreja, ela em vez de olhar para a Bíblia, ela se condiciona pela cultura. É um erro que aconteceu, é um erro que acontece hoje, que sempre vai acontecer. Uhum. Então, o que eu estou querendo dizer? A igreja nasce num contexto que existe escravidão. Quando a Bíblia fala servo, as pessoas pensam que é empregado, é escravo. É escravo, não é gente que tem salário, 13º. Tem razão, porque na época que ela foi escrita, né? É escravo. Até no Novo Testamento, no Antigo muito mais. O que acontece? Quando acontece a escravidão do negro, né? A escravidão acontece desde que o mundo é mundo. Uhum. Só que antigamente a escravidão acontecia por meio da guerra. Você vencia um país e você escravizava os sobreviventes. Isso dava por pobreza. Alguém era pobre, se vendia como escravo. Pagar dívida, né? Exatamente. Quando acontece a explosão marítima, as grandes navegações, tal, acontece um modelo de escravidão diferente. Agora não é mais porque houve uma guerra e vocês, ao invés de matar, está escravidando. Você está indo para locais para capturar ou comprar escravos. Então é uma escravidão completamente comercial. Comercial. Você não tem mais aquela coisa de foi uma guerra e venceu. Uhum. Ok. Se você tem uma escravidão, que é uma coisa errada, você precisa dar uma justificativa moral. O homem, ele não consegue, tirando o psicopata, que o psicopata não sente culpa, não sente nada. Mas o homem natural, ele não consegue fazer o mal dizendo que é mal. Então, se você falar, não, eu roubei mais isso. Ou seja, sempre tem Entendi. um motivo, uma justificativa. Justificativa. Você pega feminicídio, por exemplo. Uhum. O cara vai dizer, eu matei ela, mas também olha o que ela fez comigo. Então, eu matei ela porque eu sou um bandido, eu não presto. Raramente você vai ver alguém fazendo isso. Então, a igreja, ao invés de combater o racismo, o que ela fez? Ela criou um discurso para adequar o racismo dentro da fé cristã. Então, por exemplo, se você assistiu um filme chamado 12 anos de escravidão, tem uma cena onde o senhor que tá batendo no escravo, e o senhor é cristão, ele vai chicotear o escravo, ele cita aquele texto que Jesus disse, o servo que não serve bem vai ser açoitado na eternidade. Jesus está falando do castigo eterno. O cara traz aquilo para aquele momento para justificar o que ele está falando. Então, durante muito tempo, a igreja foi omissa em relação à escravidão. A igreja foi cúmplice da escravidão. Padres tinham escravos. Pastores tinham escravos. Jonathan Edwards, que é um pastor conhecido na história, tem livros aí dele, tinha escravos. Uhum. Ele que fumava um charuto também? Não. Não, esse é o Spurgeon. Depois eu gostava do charuto. Então, por que eu estou enfatizando isso? Que a gente precisa olhar e pensar assim, será que esse discurso é correto? Por que aqueles homens defendiam isso? Porque quando eles nasceram, aquilo era normal. Você nasce numa sociedade cultura, onde né? já tem escravo, aonde o discurso religioso é favorável ao escravo. O que você precisa? Você precisa fazer uma leitura que não esteja condicionada pelo que está ao teu redor e ter coragem. Porque, por exemplo, o Jonathan Edwards tinha escravo, mas o Wesley era contra. John Wesley. Na época de John Wesley, havia escravidão. John Wesley disse, isso aí está errado. Porque isso não é bíblico, isso que eu ia isso não falar é correto. Sim. Mas esses homens são a minoria. Sim. São aqueles porque você tem que ter muita coragem para você dizer que a igreja está errada. Porque a maioria da igreja está dizendo que aquilo é certo. Então o pessoal vai lá e você, não, o herege é você que está errado. É muito estranho poder ouvir isso, porque... Vou lhe dizer uma coisa para você, a maioria das pessoas que eram da Ku Klux Klan era crente. Era crente. O camarada, quando surge o pentecostalismo, por exemplo, é Seymour que é o principal líder, que é o negro. Seymour, ele ouve a mensagem pentecostal de um homem chamado Farran. Farran está com um grupo dando aula. Existe uma lei de segregação racial. Seymour não pode estar no ambiente que tem o branco. Já não tem mais a escravidão, mas tem segregação.
Então, brancos e negros não podem estar juntos. Isso aconteceu até pouco tempo na África do Sul, O apartheid que foi em 92, eu acho. que foi acabar. 90. Caramba. Aí Farhan, já numa atitude que naquela época seria considerada bondosa, e hoje seria considerada horrível, deixa Seymour ouvir num cantinho, assim, do lado de fora. Entende? Então, assim, Farhan desobedeceu a lei, mas também não fez o que deveria fazer, que era colocar para dentro. Hoje seria absurdo dizer, não, eu proibi de entrar aqui, mas eu deixei ele assistindo lá do lado de fora. Para você entender qual é o contexto. Aí Seymour aceita Jesus, é batizado com o Espírito Santo, começa uma igreja com negros e brancos, misturado. Sabe o que acontece? Aquele movimento é sufocado. A igreja americana, sabe como é que a igreja americana ela cresce? Uma igreja de branco de um lado e a igreja de preto do outro lado. Meu Deus. E para você fazer isso, você tem que entender que a Bíblia te dá respaldo para isso. Você não tem como fazer isso e dizer, não, é porque eu quero fazer. O que você faz então? Você pega textos Isso. e encaixa o texto no pensamento da cultura. Tá vendo? Para dizer que é a Bíblia que está dizendo. Aí como é que você faz isso? Você diz assim, a maldição... Não, eu digo assim, não, sabe o que é? A maldição de Caim Isso. foi a raça negra. Isso. Ou eu digo assim, Esmiuça isso aí pra você. a maldição de Cão foi a raça negra. Então eu dizendo isso, eu já te coloco como maldito e já tenho um motivo para te segregar. Só para contextualizar Israel, Para te segregar. é que é o pensamento teológico, até credo por muita gente, eu acho que até o Marcos Feliciano chegou a compartilhar esse pensamento. Ué, agora, Que 10 diz- anos atrás, o Feliciano apanhou pra caramba no Twitter. O caso desse, ele concorda que o Noé tinha 3 filhos, né? Sim. Tinha 3 filhos. Um era Cã, que depois da descida da arca, ele se embriagou. Cã vê ele peladão, em vez de cobrir a nudez do pai, vai contar para todo mundo. Noé ao despertar, ué, não tô com roupa que eu dormi, tem que ir, ó. Aí falam que foi Cã, quem havia falado que ele estava pelado. E a maldição, ele deu origem aos povos negros. E aí esse cara Cã é amaldiçoado por Noé. E aí então uma crença que acredita que os africanos, por causa de um povo um tal de povo Cush lá, que morou no norte da África lá, que é o Egito, esse cara foi amaldiçoado. Então o pensamento de que toda gente preta, todo africano é amaldiçoado. Exatamente. Agora, veja como você Isso é pega, verdade, isso é você pega a Bíblia e faz o mal com ela. Isso é verdade. Porque você tira um negro da criação, ou seja, o ser negro não está ligado à criação mais, não está em Adão, mas é algo que vem de amaldiçoado. E isso era ensinado em seminários até 25, 30 anos atrás. Mas isso é muito perigoso, cara. Mas a igreja fez isso o tempo todo. É por isso que, assim, o